Bom dia. Dando continuidade a esse estudo dos fundamentos da fé, falamos agora continuadamente sobre arrependimento de obras mortas. Estamos falando sobre isso e há uma pergunta: os discípulos necessitam de arrependimento? O fundamento de estarmos estudando é sobre o arrependimento de obras mortas, isso é do que éramos e cometíamos antes de conhecer a Cristo como nosso Senhor, é extremamente crucial. Só um morto espiritualmente produz obras mortas. A Bíblia diz que ele vos vivificou lá em Efésios 2, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Por essa razão, o arrependimento está na porta do reino, juntamente com o batismo nas águas. É a primeira etapa. Ali o homem experimenta uma mudança do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Experimenta a morte para o que é de Adão e a nova vida em Cristo. Dali para frente, os discípulos são chamados a não praticarem novamente as obras mortas que praticavam dantes. Se o fizerem, tem que se arrepender, como diz Hebreus 9,14, e retornar à vida normal de um filho de Deus. Temos exemplo disso no livro de Apocalipse, nas palavras do Senhor Jesus às 7 igrejas, principalmente ali, Apocalipse 2,5, 16, 21 e 3, 19, quando diz, olha, eu tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor, então volte aonde você caiu e arrependa-te. Podemos apontar 3 áreas básicas em que deve ocorrer o arrependimento. São 3 áreas estruturais que precisa acontecer o arrependimento. É importante a gente ter essa informação. Na área da moral, que nos afeta pessoalmente, por exemplo, as impurezas, principalmente as sexuais. Na área do relacionamento, que afeta os outros, por exemplo, a ira. E na área espiritual, que afeta diretamente a Deus, por exemplo, a idolatria. Abrindo um parênteses, falando de essa menção à prática de obras mortas na área espiritual que afetam a Deus diretamente, não deve ser interpretada como se os demais pecados não afetassem. Nós estamos falando de um pecado como a idolatria que é diretamente ligada à afronta a Deus. Mas todo pecado afronta a Deus porque nós vimos ali em Lucas 15, o filho pródigo diz, pequei contra o céu e diante de ti. Então todo pecado de qualquer obra que fazemos segundo o velho homem sempre afeta nosso relacionamento com Deus, mas a idolatria é uma ofensa direta à pessoa de Deus e à sua santidade. A palavra que Deus estabeleceu, a sua palavra, ela está repleta de advertências quanto ao perigo dos discípulos voltarem às obras mortas que praticavam quando viviam sem Cristo. Em relação a isso, nós podemos examinar as passagens de Romanos 6, Romanos 13, 1 Coríntios 10, 2 Coríntios 12, Gálatas 5, 16 a 26, Efésios 4, 17 a 32, Filipenses 2, do 12 ao 15, Colossenses 3, do 1 ao 11, 1 Tessalonicenses 4, do 1 ao 8, 1 Tessalonicenses 5, do 4 ao 11, Tito 3, do 1 ao 7, Hebreus 12, do 14 ao 17, Tiago 4, do 1 ao 10 e 1 Pedro do 1, do 14 ao 21 e 1 Pedro 4, do versículo 1 ao 7. Se há alguma coisa que devemos nos arrepender, nós devemos fazê-lo imediatamente. Quando notamos que em nós existe algo que desagrada a Deus, nós temos que nos arrepender rapidamente. Então, fica a dica. Alguns frutos do arrependimento, porque o arrependimento para Deus gera vida eterna. Ele deve dar frutos, como anunciou João Batista, ali no livro de Lucas 3, do 8 a 14, ele diz o seguinte, produzis-vos
Produzi, pois, fruto digno de arrependimento. Atos 26:20 diz também que nós temos que entender que se houver um verdadeiro arrependimento, um arrependimento cordial, haverá uma evidência no exterior, que é o fruto do arrependimento. Existem atitudes que são fruto do arrependimento, que pragmatizam, que materializam esse fruto, evidenciam a sua existência: tristeza segundo Deus, 2 Coríntios 7:10, confissão de pecado e pedido de perdão a Deus, 1 João 1:9, ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados. Confissão de pecado aos irmãos, Tiago 5:16, confessai as vossas culpas uns aos outros para que sejais sarados. Abandono do pecado, Provérbios 28:13-14, aquele que esconde não prospera, né? Mas o que confessa alcança misericórdia. Restituição aos ofendidos por qualquer pecado, Lucas 19:8, e submissão contínua à vontade de Deus. Uma atitude de arrependimento e submissão a Deus que seja constante. Atitude de arrependimento e atitude de submissão a Deus tem que ser uma atitude constante da nossa parte. Quando falamos de arrependimento de obras mortas, a primeira forma de ver tal questão em conta os pecados que praticamos antes da nossa conversão, eventualmente, mesmo após estarmos na nova vida. E a necessidade de arrependimento, confissão e efetiva mudança. Essa é uma atitude comum a todos os homens, porque todos pecaram e ao entrarem no reino vão experimentar uma transformação diária, progressiva e permanente. Nós somos chamados a nos arrepender dos pecados, porque é incompatível a vida no reino de Deus com a prática do pecado. Se caímos, mas passando pelo processo de arrependimento, confissão e pedido de perdão, novamente o sangue de Cristo nos purifica e a nossa consciência fica limpa e voltamos a experimentar comunhão plena com o Senhor. Em outras palavras, voltamos a colocar nossa vontade em perfeita sujeição à vontade de Deus. Porém, a atitude constante de arrependimento da qual estamos falando vai além das situações em que a palavra nos chama a confessar e abandonar o pecado. Na verdade, é desnecessária a prática do pecado para que este princípio esteja presente. A cada vez que somos tentados pelo inimigo ou pela cobiça da nossa própria carne, temos a oportunidade de nos rendermos ao Senhor, à sua vontade, não chegando ao ponto de praticarmos algo que desagrade ao Senhor. Na medida em que vamos treinando nossa vontade a estar sujeita à vontade do Senhor, amadurecemos no relacionamento com Ele e descobrimos como a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. O Senhor Jesus não pecou, portanto, nunca experimentou o arrependimento para a remissão de pecados, como é nosso caso. Porém, ele experimentou totalmente o princípio da sujeição à vontade de Deus, ao ponto de subir a cruz aceitando o cálice de dor e de sofrimento em completa sujeição ao Pai, ainda que tenha pedido para não beber do cálice. Mas ele se submeteu. Ele dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo não seja feito o que eu quero e sim o que tu queres. Marcos 14, versículo 36. Então assim nós sedimentamos essa parte da primeira etapa que nós falamos dos fundamentos da fé, que é uma estrutura que nós vimos agora, que é arrependimento de obras mortas. Amém? Deus nos abençoe em nome de Jesus, que o Senhor nos dê graça, nos dê misericórdia, que Ele nos abençoe, que Ele derrame a paz em Jerusalém, que Ele derrame a paz sobre nossa cidade, que Ele nos dê o pão nosso de cada dia nesse dia, que Ele abençoe nossos filhos, que todas estas coisas estejam ligadas na terra e ligadas no céu, para que nós continuemos vigorosos no trato com o Senhor e na bondade dele para conosco, em todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Amém. E até amanhã, se Deus quiser.